Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse é o Salmo 23, tão conhecido por todos nós, né? Escrito por Davi, pelo rei Davi. Escrito no momento de dor, de aflição, de tristeza, de abandono, de solidão, mas com a certeza de que, mesmo no deserto, Deus é capaz de cuidar de nós. Foi assim a vida de Davi. Davi era um ungido do Senhor. Davi teve forças quando pastoreava para enfrentar um leão, enfrentar um urso, e acima de tudo, foi gerado no seu coração um temor à santidade de Deus, que o levou a defender a honra de Deus diante do gigante Golias, que afrontava o povo de Israel, o povo de Deus. Não que Deus tenha que ser defendido por nós, pelo contrário, o próprio Deus sabe como se defender, o próprio Deus sabe como trazer juízo a essa terra. Mas Davi era um homem temente a Deus, assim como nós temos que ser. Carregar em nosso coração temor e tremor pela santidade do nome que há em Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Bíblia declara que diante desse nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor e que não há na terra, debaixo da terra ou nos céus, outro nome que se sobreponha a esse nome. Davi sabia muito bem disso, mas Davi sabia que acima de todas as coisas, Deus estava no controle, o Deus estava com ele. Por isso que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha a humildade de saber que a sua vida toda dependia de Deus e sabia se reconhecer pecador, mesmo quando o pecado lhe cegou o coração e os olhos, e quando Deus colocou Natã para confrontá-lo ali, o profeta Natã, Davi teve a humildade de se reconhecer pecador e pedir perdão a Deus pelos seus pecados e reparar tudo aquilo que ele fez de errado. Embora não houvesse mais reparo, porque o pecado que ele cometeu foi gravíssimo, mas gravíssimo aos olhos humanos, que não há mesmo reparação, que foi a morte de Urias. Mas para Deus, todo pecado, seja ele grande ou pequeno aos nossos olhos, todo pecado é pecado. Não existe pecadinho ou pecadão para Deus. Todo pecado desagrada o coração de Deus. E é o momento para a nossa reflexão no dia de hoje. Onde nós temos pecado e que tem desagradado o coração de Deus, que não tem alinhado o nosso coração ao coração de Deus e não tem dado o direito do reconhecimento de dizer que nós temos um coração segundo o coração de Deus, assim como Davi tinha. Na humildade, Davi buscou o Senhor, reconheceu o pecador. E nós temos nos reconhecido pecadores? Temos sido humildes a ponto de reconhecer que somos tão pecadores quanto qualquer um outro, e que isso não agrada o coração de Deus, mas pelo contrário, isso tira a presença de Deus de nós. Davi declarou que ainda que ele andasse no vale da sombra da morte, ele não temeria medo algum, porque ele sabia que Deus estava com ele. Será que na nossa imundícia de pecados, Deus tem andado conosco, assim como ele andou com Davi no seu deserto, nas suas aflições? Fica a reflexão para o dia de hoje. Voltemos-nos. Paulo fala que antes de nós tomarmos a ceia, nós devemos examinar a nós mesmos. Mas eu aconselho aqui não somente antes de tomar a ceia, mas para viver uma vida santa, em integridade, ao lado de Deus, examinemos-nos a nós mesmos. Quais os pecados que eu ainda alimento que têm me tirado da presença de Deus? Fica o conselho para o dia de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.